E agora, tirando o microfone, o querido Padre Jumirei, seja muito bem-vindo. Não sei se agora, tirado o microfone, o senhor pode me ouvir, vocês podem me ouvir. Está numa altura audível. Estou apenas com o microfone agora do computador. Me perdoem, me desculpem, como eu disse a princípio. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de externar minha grande satisfação em ter presente aqui nessa pequena live o Padre Jumirei Afonso da Cruz, um sacerdote mencionado no primeiro vídeo desta pequena série, como uma das pessoas que, para mim, é um exemplo, um modelo de sacerdote a ser seguido. E mais para frente falaremos, num outro vídeo, um pouco melhor, sobre sacerdotes desta lavra. Nesse momento, então, eu gostaria de passar, como foi feito a princípio, mas as pessoas não ouviram. Esse vídeo eu tentei gravá-lo há pouco e lancei no canal, porém o áudio estava muito comprometido. Então resolvi refazê-lo dessa forma, tentando, pelo computador agora, passar a mensagem. Eu acredito que deva ter melhorado, espero que assim seja. E a partir desse momento a gente passa a fazer dessa forma para uma melhor comunicação. Bom, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Caterham, sou o professor Ayrton Vieira. E durante os últimos 2 vídeos, nós viemos documentando, por assim dizer, noticiando uma evidente, uma declarada perseguição sofrida pelo padre Fábio Fernandes, da paróquia Nossa Senhora das Angústias, em Barra Funda, grande São Paulo, pelo seu arcebispo, cardeal Dom Odilo Scherer, e que vem cerceando, censurando ao padre Fábio pelo fato dele celebrar a missa antiga. E um detalhe curioso, mencionado no primeiro vídeo, é que o padre recentemente foi renovado, foi renovada a sua permissão de permanência como pároco nesta paróquia, por mais 6 anos, sabendo a cúria que o padre Fábio vinha celebrando apenas de uns anos para cá a missa tridentina, a missa antiga. E ainda assim renovaram a sua licença, ele como sacerdote diocesano, porém, no último dia 29 de outubro, na noite anterior, dia 28, Dom Odilo liga para o padre Fábio, proibindo de no domingo celebrar a missa segundo o Vetus Ordo, alegando a questão da Traditionis Custodes de Francisco. Muito bem. O padre Fábio celebra a missa, em seguida é chamado pela cúria, é convocado pela cúria a comparecer lá, provavelmente para uma sanção, e lá ele recebe, então, um comunicado por escrito, um documento por escrito, pedindo a sua retratação da missa celebrada em desconformidade, então, com o moto próprio Traditionis Custodes, dando um prazo ao padre Fábio de 6 dias para publicar a sua retratação. O que o padre Fábio efetivamente fez no dia 6 de novembro e que passaremos a ler a partir de agora, sem quaisquer comentários neste momento de nossa parte, visto que o texto é um pouco extenso e ele fala por si só. Então vamos à retratação do padre Fábio Fernandes, da paróquia Nossa Senhora das Angústias, em Barra Funda, São Paulo, a Dom Odilo Scherer. Abre o parênteses, retratação conforme advertência a pedido de Dom Odilo, entregue dia 1º de novembro, para que fosse publicada até o dia 6 de novembro de 2023. Citação:
Todas as vezes que fizeres isto, fazei-o em minha memória. Caríssimos fiéis, Salve Maria. Uma advertência escrita por Dom Odilo me foi entregue no dia 1º de novembro, última quarta-feira, pelas mãos do bispo auxiliar Dom Rogério, na sede regional da Cúria. A advertência trata de pedir uma retratação pública de minha desobediência em ter rezado o santo sacrifício da missa, conforme desejo e necessidade dos fiéis. Segundo o Missal Tridentino, na festa de Cristo Rei, dia 29/10, domingo, às 10 da manhã, após Dom Odilo ter me proibido, na noite anterior, por telefone, de rezar esta missa. A retratação, em suma, diz respeito ao seguinte, 2 pontos. Me retratar por ter rezado a missa tridentina, sobretudo após a proibição de Francisco com o moto próprio Traditionis Custodes, de modo a não mais rezá-la e me comprometendo a partir de agora apenas celebrar a missa nova de Paulo VI. Pois bem, depois de rezar, meditar e refletir por alguns dias, e ponderando muitas questões cruciais, resolvi me pronunciar publicamente de modo a me retratar de coração diante da Igreja, do clero e dos fiéis. Me retrato e peço perdão pelo erro que cometi por muitos anos, a maior parte dos meus quase 15 anos de sacerdócio, de ter celebrado a missa nova segundo o missal de Paulo VI. Eu peço perdão a todos os meus amigos, padres e fiéis, com tristeza, com vergonha e com ânimo contrito, dando a devida satisfação que devo a todos e vou explicar o porquê. Eu nasci em 1981, pouco menos de 20 anos após a conclusão do Concílio Vaticano II e 10 anos após a publicação do Missal de Paulo VI. A primeira pessoa, me lembro bem, a me falar sobre Deus foi minha mãe. Eu ainda infante, a primeira pessoa a me ensinar o catecismo foi meu pai, que era um católico fervoroso, de boa doutrina, muito religioso, e me ensinou os rudimentos da fé, utilizando imagens que uma criança poderia entender, me ensinando sobre o santo sacrifício e a presença real de Nosso Senhor na Sagrada Eucaristia. Em casa, meus pais com minha avó e outros parentes, nas conversas em família, falavam de quando o padre rezava a missa de costas e que rezava em latim. O lindo canto gregoriano, as esplendorosas liturgias, a piedade, o véu, a saia das mulheres, o terno dos homens, o terço nas mãos, o incenso, o respeito que existia, etc. E contavam as histórias dos padres que conheceram, fatos do Monsenhor João Fusenin e do cônego Antônio Munari, pároco de nossa paróquia, que quando ali chegou rezava a missa em latim. Eu ficava ouvindo as conversas e lembro que me sentia maravilhado, imaginando as cenas como que vivendo em minha mente aquilo tudo. Quando na igreja eu olhava para o altar-mor, tentava enxergar aquilo que ouvi em casa. Quando entrei para a catequese, minha mãe me deu o devocionário Orai, antigo, capa preta e de bolso, da primeira comunhão dela. Ali eu conheci o ordinário da missa antiga e ficava lendo, tentando rezar e pensando o quanto era diferente da missa que eu frequentava, e me perguntava sobre a razão de ter mudado algo tão interessante e bonito como diziam em casa. Tinha uma Bíblia ilustrada em casa que continha as imagens da missa antiga na sequência das cerimônias e eu, com o devocionário, tentava seguir passo a passo. Na minha paróquia de origem, Monsenhor Silvio de Moraes Matos rezou a missa tridentina de 1988 até sua morte em 1993. Me lembro dele chegando de batina e me dando a bênção enquanto estava saindo da igreja com meu pai.
E eu pensava, ele vai celebrar a missa em latim. Que pena que tenho que ir embora. A missa que meu pároco celebrava na minha paróquia de origem, São Joaquim do Cambuci, que os antigos e piedosos padres jesuítas celebravam na paróquia de São Gonçalo e que o cônego José Maier Penha celebrava na paróquia de Santa Generosa, era já a missa nova, mas esta era rezada por estes sacerdotes de formação anterior à reforma litúrgica e que mantinham a piedade, a devoção e o fervor nos gestos e nas palavras, nas vestes e na postura, em razão da formação antiga e sólida, e não tinham a consciência e a leitura da crise da igreja que temos hoje. Mesmo não concordando com as mudanças do concílio, estes padres santos também tinham medo das punições, porque não tinham o respaldo de ninguém. Porém, mantinham a fidelidade e a fé católica o tanto quanto podiam, rezavam a missa com o espírito sacrificial da missa tridentina que receberam de berço. Foi assim que senti a vocação sacerdotal, sem sequer ainda saber o que era a missa de sempre. Eu não a conhecia, mas a percebia e, sem saber, a desejava. Não foi o rito da missa nova, hoje eu entendo, mas a piedade daqueles padres me fizeram perceber que existia algo além, fascinante e misterioso. Tinha algo por detrás e que eu precisava buscar. Entendi da doutrina do catecismo que a Santa Missa é a renovação incruenta do sacrifício do Calvário. Daí, então, concluí na época que o santo sacrifício tinha de estar ali naquela missa nova mesmo, pois, na minha compreensão, só tinha ela e meu pároco e os padres que eu conhecia a celebravam com piedade, com espírito sacrificial e sacerdotal. E foi assim, com esse pensamento, que então ingressei no seminário. No ano seguinte, após minha entrada no seminário, meu pároco, já muito doente, insistentemente me entregou um livro antigo, de capa grossa, com folhas amareladas para que eu levasse para casa. Eu não queria ficar com o livro dele, mas insistiu tanto comigo que eu levei. Quando cheguei em casa, eu abri o livro e era o curso de liturgia do padre João Reus, que meu pároco utilizou durante os anos de seminário e que ensinava passo a passo como celebrar a Santa Missa Tridentina. Após 4 anos da morte de meu pároco, Bento XVI, em 2007, restaura o uso do missal tridentino e eu tinha em minhas mãos o livro que ensinava a celebrar a missa tridentina e estudei por conta no seminário, durante pelo menos 1 ano, como celebrar a missa tridentina. Durante todos os anos de seminário, durante as missas diárias, eu usava meu missalzinho cotidiano, seguindo as orações com o Ordo Missae da missa de sempre, com o propósito de me imbuir da piedade, interiorizar a devoção e absorver toda a sacralidade do rito romano, de assimilar e de me apropriar interiormente de todo o espírito sacrificial e sacerdotal da missa de São Pio V, para que, uma vez ordenado padre, rezasse a Santa Missa com toda a dignidade possível e toda a atividade sacerdotal e de apostolado estivesse impregnado desse espírito católico e não me contaminasse com as tendências errôneas que já percebia em torno. Eu vi a destruição espiritual em minha paróquia de origem durante a doença do meu pároco. Acabara de vez o respeito, a sacralidade, a piedade e a reverência dentro da igreja. Entrou a imodéstia, o barulho insuportável dos instrumentos musicais e dos gritos ao microfone. Ninguém mais se confessava, ninguém mais rezava, as almas piedosas ficaram escandalizadas e se afastaram. Eu travei uma verdadeira luta contra tudo isso em vão. E hoje entendo que toda a força destruidora estava além do padre moderninho que chegou. Estava além daquelas pessoas confusas. Toda a catástrofe espiritual estava na missa nova, porque a mesma impenetrável
A mesma é impenetrável à sacralidade e à integridade da fé católica. E, ao mesmo tempo, ela absorve todas as tendências e erros presentes nos espíritos. Todos esses anos foram tempos de intensas contrariedades e muito combate. Eu sempre fui acusado de celebrar uma missa nova tridentina, por celebrar com sacralidade, com espírito sacrificial, de acordo com a natureza católica da missa e com as cerimônias próprias da tradição do rito romano. Colocar e manter o espírito sacrificial na missa nova sempre foi uma batalha contra um exército a cada dia, mas eu não entendia as causas nem a razão dos problemas. Até que depois de muitos anos, com o crescimento da aceitação da missa de sempre em escala mundial, com a publicação dos bons livros, artigos e os vídeos, comecei a perceber que o santo sacrifício não pode estar teologicamente ali na missa nova. E, portanto, por mais que você tente, não consegue inserir o catolicismo ali. Ela sempre será uma espécie de missa protestante ou ceia comemorativa judaica, visto que quem fez o novo missal alterou os elementos teológicos e, mudando a natureza católica e teológica da missa, com tendência ecumenista, deixa esta de ser a renovação do santo sacrifício. E aqui está o porquê de me retratar, pedindo perdão de coração sincero por ter celebrado a missa nova durante tanto tempo e, por ignorância, de alguma forma ter levado os fiéis ao erro. No meu caso, a ignorância é culposa, porque tive os meios a dispor com a oportunidade de estudar, de conhecer pessoas capacitadas, de ler os livros, e mesmo assim não enxergava. Como pude ser tão cego, tão ignorante? Me perdoem. Hoje, graças a Deus, tudo para mim é muito claro e objetivo. Na verdade, não foi simplesmente uma busca pessoal, mas a graça de Deus, nosso Senhor, e a materna intercessão de Nossa Senhora, que foi me conduzindo e me deu o privilégio de me encontrar com o santo sacrifício do Senhor, o tesouro da tradição, que é a missa tridentina, a missa de sempre. Aqui está a remissão dos pecados, a razão de ser da Santa Igreja, a causa da missão e do apostolado do sacerdote, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo e a salvação das almas. Ao me deparar com a missa tridentina, encontrei com o que nosso Senhor nos deixou e com o que a minha alma buscava, de modo que posso afirmar como Adão disse ao avistar Eva: esta sim é carne de minha carne e ossos dos meus ossos. O sacerdote é para o sacrifício e o sacrifício é para o sacerdote. Portanto, posso dizer sobre a missa tridentina: esta sim é vida de minha vida e alma de minha alma. Quando encontrei a missa tridentina, encontrei a verdadeira Santa Igreja, indefectível, esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, e que, portanto, nela não há confusão, porque na fé a mesma não erra e não pode ensinar o erro, de modo infalível, só ensina a verdade e o certo, segundo Cristo, que é a cabeça, por sua própria natureza e condição teológica. Salvei minha vocação, que possa agora salvar a minha alma e salvar as almas. Meu pai não me viu padre. Faleceu antes de eu entrar no seminário. Mas quando eu lhe disse que queria ser sacerdote, ele chorou e me disse: não há ofício mais grandioso e excelente na face da terra do que passar a vida inteira fazendo o bem, como fez nosso Senhor. Minha mãe me viu padre e viveu ainda mais 6 anos e faleceu orgulhosa de ter um filho sacerdote. No leito de morte, eu disse a ela: mãe, pela maternidade me deste a vida natural, e pelo meu sacerdócio eu te dou a vida eterna. Diante de tudo isso, o que posso de diferente oferecer a Deus, nosso Senhor, no altar, do que o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, tal qual ele ofereceu com o seu corpo e sangue e instituiu no sacramento da Eucaristia? O que posso proporcionar aos fiéis a não ser aquilo que ele mesmo mandou fazer em sua memória e chegou até nós pela Igreja na missa de São Pio V?
Posso fazer algo diferente do que a Igreja depositária da fé definiu e ordenou, proibindo terminantemente mudar, acrescentar ou tirar? Desculpem minha ignorância no passado, por ter feito por tantos anos um ofertório a um tal de Deus do universo, proveniente de uma divindade qualquer ligada à natureza criada, e de ter oferecido o pão como fruto da terra e o vinho como fruto da videira e do trabalho do homem. Simples oferendas profanas, sem sacralidade, sem o sobrenatural. Me desculpem por ter feito a consagração daquela maneira, por ignorância, pois tinha a intenção de consagrar. Sobretudo em relação à consagração do cálice, fazendo uma simples narração da ceia como discorre o texto bíblico, sem o mistério da fé, que é o mistério da nova e eterna aliança no seu preciosíssimo sangue, agindo outrora completamente em desacordo com o que foi definido pela Igreja e que ordenou não fosse alterado. O que desejo proporcionar aos fiéis, com retidão de intenção, é o oferecimento do santo sacrifício tal qual Nosso Senhor instituiu, e a Santa Igreja guardou, e na qual não há mistura com o erro. No ofertório da missa de sempre se oferece não o pão da padaria e o vinho da adega, que é o fruto da terra e do trabalho do homem, mas a hóstia imaculada e o cálice da salvação, em que as espécies estão separadas, abençoadas, presentes já ali o sacrifício na vítima oferecida, e que pela consagração se realiza a transubstanciação que torna toda a espécie do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor. O sacrifício é oferecido a um só Deus, vivo e verdadeiro, eterno e todo-poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, de modo que o verdadeiro Deus não é e nem pode ser um Deus do universo, porque Deus não é criado, não vem da criatura, é de substância divina e eterna, ele é trino, ele é encarnado, ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Na missa de sempre, os erros são impenetráveis, de modo que aqui está o mistério da fé. A nova e eterna aliança no preciosíssimo sangue do Senhor. A fé íntegra e sem mistura com nada que possa trazer confusão e embaraço para o sacerdote e para os fiéis. Antes da minha ordenação sacerdotal, a família de meu pároco, Padre Antônio Munari, graciosamente me deu o seu cálice de ordenação para que fosse o cálice da minha ordenação. E neste cálice está inscrito: este é, pois, o cálice do meu sangue. E escolhi essas sacratíssimas palavras como lema de minha ordenação e como sentido sacerdotal para a vivência de meu ministério, com o propósito de colocar, com a gota de água no cálice com vinho, o sacrifício dos fiéis, mas também colocar a minha vida no cálice do Senhor, de modo a esgotá-lo em sacrifício por amor ao Senhor, com a graça de Deus e apesar de minhas debilidades e dos meus pecados. Aqui renovo a minha profissão de fé católica e, renunciando a Satanás e suas obras, renunciando aos erros do modernismo e afirmando com toda a consciência e convicção que na missa de sempre está a fé católica integral, tal qual a Igreja preservou intacta em depósito e sem erros, de modo que aqui estou no corpo místico de Cristo, na comunhão dos santos, na Santa Igreja Católica, na única Igreja de Cristo fora da qual não há salvação, de forma que, não estando no erro, não posso levar as almas ao erro. Mas, na solidez da certeza da fé e da salvação, em meio às confusões e dissensões da crise atual da Igreja, busco manter a mim e aos meus fiéis sempre católicos. Aqui concluo esta retratação, manifestando com muita humildade aos meus colegas e amigos sacerdotes, que sei que têm boa fé, são zelosos, amam a Igreja, mas estão prostrados diante dos erros e cheios de medo porque temem as punições. Eu os exorto, com humildade e como irmão, que se mantenham firmes na fé católica e deixem os erros contra a fé.
os mesmos que os senhores não concordam, mas não se sentem fortes para combater por falta de respaldo humano. Se imolem, se sacrifiquem, não tenham medo. O sacerdote é para o sacrifício e o sacrifício é para o sacerdote. Despertem da cegueira culposa. Se retratem diante da verdadeira igreja com humildade, repletos de fervor e ardorosos, com coragem, se entreguem ao suplício por amor de nosso Senhor, por Nossa Senhora, pela Santa Igreja, pelas almas. Iremos perder carreira eclesiástica, prestígios, privilégios, comodidades. Mas, depois de provados com incompreensões, perseguições e tribulações, assistidos pela graça de Deus e pela providência divina, ganharemos a vida eterna em sua misericórdia e levaremos as almas para o céu. E aqui a citação de um arcebispo da Igreja Católica. Nove et Aeternum Testamentum, Nove et Aeternum Testamentum. É o padre que recita estas palavras na consagração do preciosíssimo sangue. Hic est enim calix sanguinis mei, Nove et Aeternum Testamentum. A herança que Jesus Cristo nos legou é o seu sacrifício, é seu sangue, é sua cruz. Isso é o fermento de toda a civilização cristã e do que nos deve conduzir ao céu. Então, eu lhes digo, para a glória da Santíssima Trindade, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, pela devoção à Santíssima Virgem Maria, pelo amor da Igreja, pelo amor do Papa, pelo amor dos bispos, dos padres, de todos os fiéis, pela salvação do mundo, pela salvação das almas, guardem esse testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Guardem o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Guardem a missa de sempre. E em alguns instantes vou pronunciar estas palavras sobre o cálice da minha ordenação. E como vocês querem que eu pronuncie sobre o cálice da minha ordenação palavras diferentes daquelas que pronunciei há 50 anos sobre esse cálice? Isso é impossível. Eu não posso mudar essas palavras. Então continuaremos a pronunciar as palavras da consagração como nossos predecessores nos ensinaram, como os bispos, como os papas, os padres que foram nossos educadores nos ensinaram, a fim de que nosso Senhor Jesus Cristo reine e que as almas sejam salvas pela intercessão de nossa boa Mãe do Céu. Dom Marcel Lefebvre. Guardem a missa de sempre. Christus vincit. Christus reina. Christus impera. Dia 6 de novembro do ano da graça do Senhor, de 2022, segunda-feira, férias da 23ª semana depois de Pentecostes. Padre Fábio Fernandes, pároco. Paróquia de Nossa Senhora das Angústias, Apostolado Católico São Pedro de Alcântara. Com isso, somente nos resta uma última pergunta. E agora, Dom Odilo? Muito obrigado pela participação de todos, especialmente do Padre Jumelei da Cruz. Mais à frente faremos um novo vídeo com também esse desdobramento e alguns outros que já estão ocorrendo em algumas outras dioceses Brasil afora. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Viva Cristo Rei. Este é o site, ou melhor, o canal Caterro, e eu sou o professor Ayrton Vieira.